Oi, Carol, bom dia de novo, uma ótima semana para todo mundo que nos assiste. A nossa expectativa é de que esse julgamento dure dias, até semanas, tá? Essa é a expectativa que a gente tem, porque é um caso muito complexo. Esse julgamento ia acontecer há cerca de 2 meses. A gente esteve em peso, a equipe da CNN Brasil esteve em peso no local do julgamento e tentou ali acompanhar, digo que a gente tentou porque na verdade não aconteceu, né? Acompanhar o que seria o início do julgamento. Neste momento, lá atrás, há 2 meses, cerca de 2 meses, os advogados, então advogados de defesa de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, um vereador, um ex-vereador aqui da cidade, eles abandonaram o plenário. E na época, então, isso fez com que o julgamento fosse remarcado. Estava por lá a Monique Medeiros, que também responde por neste caso, mas, de toda forma, como os advogados de defesa abandonaram o plenário, isso teve que ser remarcado. Foi remarcado para o dia 25 de maio. De lá para cá, houve algumas tentativas de remarcar esse julgamento de novo. Então a gente acompanhou, inclusive a gente noticiou por aqui, uma ocasião em que a nova defesa do Jairo Souza apresentou ali razões para que não acontecesse aqui no Rio de Janeiro. Segundo eles, tem uma comoção pública muito grande em torno desse caso aqui no Rio, é um tribunal do júri, né, que isso poderia afetar ali a decisão do júri, mas por outro lado isso foi negado também, né, a realização desse julgamento fora do Rio de Janeiro foi negada. Mas, por outro lado, existe uma comoção nacional em torno desse assunto. Isso porque tem também uma lei, né? A lei conhecida como Lei Henri Borel, que endurece ali as medidas com relação a pessoas que fazem mal à criança, né? E também ao adolescente, ali, vítimas de violência doméstica. E essa lei foi, inclusive, criada há cerca de 4 anos. Na verdade, há exatos 4 anos. Ontem completaram 4 anos da criação dessa lei e hoje, então, acontece esse julgamento. Aí, na época, a nova defesa tentou mudar o local do julgamento, que não conseguiram. Depois, eles tentaram ali com o Superior Tribunal de Justiça uma solicitação de realizar uma nova perícia num computador e num celular que fazem parte desse processo todo, afirmando que precisava analisar esse material, precisava ser analisado novamente, o que também foi negado por unanimidade. O STJ negou isso tudo por unanimidade e disse, não, esse julgamento vai acontecer no dia 25 de maio, que de fato, hoje então a gente vai acompanhar o início disso, né? Daqui a pouquinho a gente está por lá para poder acompanhar esse início, também de novo em peso, para saber como que vai ser essa história toda. Tribunal do júri, né? Como eu falei, é um julgamento que vai se estender, a gente sabe que são dias, podem ser semanas, então a gente vai preparado para acompanhar essa circunstância. Vamos lembrar o que aconteceu com o menino Henri Borel. Lá em março de 2021, a mãe do garoto, a Monique Medeiros, levou o garotinho de 4 anos para o hospital e afirmou que ele tinha caído da cama. Posteriormente, ele veio a falecer. Um laudo do Instituto Médico Legal apontou que ele tinha 23 lesões no corpo. Foi quando a mãe, Monique Medeiros, e o então companheiro dela, o Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, um ex-vereador, passaram a ser réus nessa situação. O Jairo, inclusive, está detido no complexo Jericinó. E aí, então, desde então, eles passaram a ser réus neste caso. O caso se estendeu, a situação se estende, né? E aconteceu o julgamento em março, como eu falei. Foi remarcado para hoje, porque teve ali um abandono do plenário com os então advogados de defesa do Jairo Souza. E, de fato, hoje, então, este caso deve ser julgado. A gente vai acompanhar isso, já, por volta de 9 da manhã, tem início esse julgamento, Tribunal do Júri, né? Então, ao longo desse processo, teve várias tentativas da defesa de adiar isso, mais uma vez, o que não foi bem sucedido, né? De fato, eles mantiveram essa data de hoje, que inclusive coincide com a data de ontem, que foi a data de criação, há cerca de 4 anos, há 4 anos, de criação da Lei Henri Borel, que endurece as penas com relação a pessoas que fazem mal a crianças e adolescentes aí, vítimas de violência doméstica. Então, o Jairo Souza Santos Júnior responde, inclusive, por homicídio qualificado. A mãe, Monique, também responde por omissão,
porque ela chegou lá no hospital dizendo que ele tinha caído da cama e posteriormente o laudo IML demonstrou que ele tinha 23 lesões. E já já a gente vai acompanhar o início do desenrolar dessa história toda, Carol. É expectativa grande, viu? Infelizmente, um caso aí que comoveu o país todo e ainda comove, né? Uma história horrível.